De tanto que vocês pediram, resolvi fazer um vídeo completo do primeiro bolo aí. Ah, Dani, quero fazer um bolo de aniversário pra minha filha, não sei, quero começar na confeitaria. Enfim, gente, esse vídeo tá completo, desde a massa até a finalização desse kit festa. Então já assiste completinho, curte, comenta, compartilha aí com quem tá aprendendo, ou pra quem vai fazer esse bolo aí pra vocês, tá bom? E tem bastante detalhe, então assiste, pega um tempinho com paciência pra assistir bem detalhadamente mesmo, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Coloquei 2 ovos na batedeira, vou acrescentar 2 colheres de margarina. E agora eu vou pegar o açúcar. Aí eu vou colocar, ó, 2/3 dessa xícara de açúcar, no caso desse copinho, que eu uso ele como medida. E agora eu vou bater tudo isso, e por enquanto eu vou organizando aqui a bancada. A massa ela fica assim, ó. Essa misturinha, no caso, que a gente fez, tá vendo? Ó? Ela começa a ficar um pouco mais grossinha. Aí agora eu vou acrescentar a farinha e o leite. Como eu uso de referência esse copo, eu vou colocar 2 xícaras, no caso, 2 copos. Pronto. 2 copos de farinha de trigo. E a quantidade de leite vai ser a mesma quantidade de açúcar. Ó, mais ou menos a mesma quantidade que eu coloquei de açúcar. Esse bolo é um bolo de massa branca, então eu não vou colocar cacau em pó. Pronto, agora é só bater e deixar aí mais um pouquinho. A massa tá assim, e agora falta só a gente acrescentar 1 colher de fermento. Prontinho. E agora eu vou retornar a bater mais um pouquinho. Então aqui, quando a gente colocar o fermento, vai bater na velocidade 1, só um pouquinho, só no mesmo para misturar na massa esse fermento. E o copinho que eu tô utilizando, gente, ele é de 200 ml. É aqueles copinhos de molho de tomate que normalmente a gente compra no mercado, eu uso ele como referência. Terminei de bater a massa. Agora a gente vai colocar na forma. Essa forma é uma forma de 15 centímetros de diâmetro. E esse bolinho vai ser um bolinho de 1,5 kg. O recheio dele já tá separadinho, esfriando. Depois, quando essa massa sair do forno, eu vou deixar esfriar um pouco. E depois eu vou cortar ela. Já pra fazer a montagem desse bolo. Aqui no fundo eu coloquei apenas o papel manteiga. E agora a gente vai colocar a massa. Deu 714 graminhas de massa, porém eu vou cortar um pouco dessa massa quando finalizar, porque senão ultrapassa muito o peso. E esse restinho de massa que sobra eu faço bolo no pote. Então a massa tá aqui, vou levar pro forno. Ainda vou pré-aquecer porque eu vou fazer uma outra receitinha pra colocar junto. Porque assim a gente acaba economizando gás. Nossa massa está pronta, deixa ela esfriar, tá bom? Você pode fazer com ela morninha, quente não, tá bom? Porque senão talvez esse bolo fique esfarelando muito, aí dê um pouco mais de trabalho. Mas assim, deixa ele esfriar na forma, tá bom? Uma dica,
pega o bolo, assim que ele saiu do forno, você pega esses plásticos que a gente normalmente coloca no fundo pra rechear e você deixa 10 minutinhos por cima dele pra cobrir, pro vapor, deixa ele mais úmido, tá bom? Mas é só 10 minutinhos, não deixa muito tempo não. Depois você tira esse plástico que o seu bolo vai ficar mais úmido, mais fofinho. Depois a gente vai cortar esse bolo. No caso, como vocês viram, eu cortei 4 discos de massa. Como vocês sabem, o meu bolo de 1,5 kg, ele é feito na forma de 15 de diâmetro por 10 de altura. E ele tem 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. Tá bom? Super simples. A montagem, gente, também é super simples. Eu sempre coloco esses saquinhos que a gente utiliza para congelar as frutas, as coisas, legumes na geladeira, sabe? Para carne, essas coisas assim. Aí eu coloco ele no fundo, coloco primeira camada de massa, venho molhando essa camada de massa. Pro bolo de 1,5 kg, eu coloco no máximo 50 graminhas ali de líquido. Então, 50 gramas de calda. Sempre pesa para não dar errado. E o recheio? Eu sempre coloco no máximo por cada camada 200 gramas de recheio. Normalmente é de 180 a 200 gramas, tá bom? E a gente vai intercalando. Faz massa, recheio, até a última. Eu sempre faço barra de contenção em todos os meus bolos, tá bom? Para evitar. Como a gente não transporta, quem transporta é o cliente, eu chamo o Uber. Então, eu gosto sempre de fazer um chantininho bem firme para esse bolo chegar certinho na casa do cliente, mas não é obrigatório. Depois disso, a gente vai levar esse bolo para a geladeira por no mínimo umas 8 horinhas, tá bom? Por isso eu sempre falo para vocês que eu faço no dia anterior. Então, normalmente eu faço na noite. Deu umas 6, 7 horas, já começo a fazer a massa e o recheio também. Às vezes o recheio eu faço mais cedo, tá bom? Se eu ver que não vai dar tempo esfriar ou tá um dia muito quente, então eu faço um pouquinho antes. E depois que a gente monta tudo bonitinho, leva pra geladeira e ele vai ficar firme e forte, vai ficar bonitão e em pé. Agora a gente vai partir para decoração, que também é super simples. Mas se você já chegou até aqui, assistiu e tá gostando, gente, curte, comenta, compartilha com alguém aí que tá iniciando, ou alguém que quer fazer o seu próprio bolinho, tá bom? E também se inscreve no nosso canal, gente. Tô soltando vídeo 3 vezes por semana aí pra vocês, então tem bastante conteúdo. Mas enfim, vamos voltar lá pra decoração. Então, primeiro eu fiz uma pré-camada, nada mais é que pegar um pouquinho do chantilly, colocar no bolo, espalhar por todo ele para tampar as imperfeições, para segurar os farelinhos, porque os farelinhos do bolo ele vai subindo para decoração, conforme você vai passando a espátula ali. Então, o que que você faz? Faz uma pré-camada, tá bom? Que você não vai ter estresse. Depois dessa pré-camada, você vai vir colocando mesmo o chantilly que você vai fazer a decoração. Aí você pega uma manga de confeitar, vai passando de baixo para cima, tá bom? O topo, se você não quiser jogar com a manga de confeitar, você pode pegar um pouquinho com a colher mesmo, jogar em cima do topo e vir espalhando. Eu sempre gosto de começar, espalha na parte de cima, deixa as imperfeições para lateral, passa a espátula na lateral e automaticamente as quinas ficam perfeitas na parte de cima. E assim vai repetir o processo, entendeu? Faz em cima, faz embaixo, do ladinho, na verdade, né? Em cima e do lado. Viu que ainda tem alguma coisa imperfeita? Repete o processo até ficar do jeitinho que você gostou, tá bom? Esse bolo aqui, o meu cliente tava fazendo, pediu pro aniversário da esposa dele. Então, ele, tipo assim, não queria topo, mas ele queria que fosse bonitinho. Então, eu dei a ideia pra ele, vamos escrever parabéns e o nome dela. E ele gostou da ideia. Só que assim também ia ficar muito simples. Então, eu falei pra ele, vamos fazer uns detalhes também. Então, eu peguei o corante vermelho. Toma cuidado com o corante, porque, tipo assim, pra fazer cor muito vibrante, vermelho, preto, talvez você vai ter que colocar muito corante. E o corante, ele amarga dependendo da quantidade. Então é interessante você colocar um pouquinho de leite condensado e experimentar, tá bom? Sempre experimenta pra não dar errado e não ficar amargando, né? Porque ninguém merece. Mas enfim, a escrita desse bolo eu fiz com chocolate fracionado, que é o mesmo que a gente faz com os bentos cakes, que tem vídeo aqui no canal, tá bom? Tem bastante conteúdo. E o chantilly é bem simples também, só bati o chantilly, até o restinho que tinha da cor branca, misturei um pouco mais de corante, né? Um pouco mais não misturei o corante. E foi isso, gente. Coloquei na manga de confeitar com um biquinho de decoração. Esse bico, eu não tenho a referência dele, porque, como eu sempre falo, eu comprei um kit lá quando eu comecei a fazer os bolos, numa lojinha aleatória, e ele não tem informações nesse bico de confeitar. Mas é como se fosse o bico um M bem pequenininho. Então, quando é um bolo menor, eu sempre gosto de utilizar ele para fazer esses detalhes. Mas para não ficar muita informação, na parte de cima, como eu fiz só a escrita, eu vou fazer algumas rosetas. Como eu falei pra vocês, é um bico como se fosse um bico 1M, só que bem pequenininho, tá bom? Como se fosse o bico pitanga, pra quem conhece como bico pitanga também. Mas enfim,
Eu quis fazer só isso. Aí eu peguei também, eu vi que tava muito simples. Eu peguei aquele bico perlê, que é aquele de escrita. Eu não utilizo muito ele, eu gosto de usar mesmo o chocolate pra escrever. Então, eu peguei ele que é o bem fininho, se eu não me engano, é o número 1 ou é o número 0. E eu fiz esses detalhes em zigue-zague na lateral e eu achei que ficou muito legal, gente. Ficou um simples, mas um simples bem delicadinho, ó, pra um bolo que não tem topo. E como eu falei pra vocês, é um kit festa. O meu cliente ele pediu o bolo e ele queria pouquinhos docinhos. Como era pro aniversário dela e só eram os dois, então ele falou assim: Ah, Dani, faz poucos docinhos. Então eu peguei, fiz um valor, né? Calculei certinho, passei pra ele e ele fechou o kit de festa dessa forma. Então comecei então rolando os brigadeiros e os beijinhos. Como que eu faço? Independente se é uma quantidade pequena ou uma quantidade grande, o que que eu faço? Eu peso toda essa massa e vou deixando de ladinho. Depois eu venho enrolando todos eles e depois passando no granulado, bem produção mesmo. Porque assim você poupa tempo. Em vez de você faz um, emboleia, põe lá no granulado, entendeu? Demora muito. Então, se você pegar essa remessa, pesa todas as massas, deixa ali num plástico filme ou também num saquinho desses que a gente utiliza, que nem eu utilizei no bolo. Vai deixando eles ali, ou até no pratinho, gente. Pesou, depois você vem boleando todos. Depois que boleou todos, aí passa no granulado ou no coco, né? Porque o beijinho eu gosto de passar no coco. Depois emboleando novamente vai ficar bonitinho. Tá vendo que nem eu tô fazendo assim na mão. Super simples. Tudo que der pra vocês poupar tempo, agilizar, pra ser um pouco mais fácil pra você, faça, tá bom? Faz teste, porque às vezes a gente começa fazendo de um jeito, aí fica fazendo só daquela forma. Só que aí você pesquisa e olha outras pessoas fazendo, testa das maneiras que as pessoas fazem também, porque às vezes é a solução que você tá precisando ali, tá bom? Enfim, mas bora lá. Aqui eu não tinha uma caixinha pra essa quantidade. Como eu falei pra vocês, ele queria só alguns docinhos e eu não tinha caixinha pra 30 docinhos. Então eu improvisei. Eu tinha essa de brigadeiro que cabia na tampa. Aí eu falei pra ele, ó, eu consigo fazer se for assim. Aí ele falou, não, tudo bem, perfeito. Quando chegar aqui, eu vou tirar e colocar na mesa. Eu falei, ótimo. Então seguimos aqui. Tudo que o cliente pede, assim, às vezes eu tento encaixar no que eu consigo fazer também, né, gente? Não dá também pra abarcar o mundo. Mas enfim, ficou bom pra mim, ficou bom pra ele. E esse foi o kit festa finalizado, gente. Se vocês gostaram, de coração, curte, comenta, compartilha, tá bom? Porque dá muito trabalho gravar, editar e trazer aqui pra vocês. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!